Queria começar, vamos botar assim, começar do começo da reestruturação, né? Se eu não me engano, se minha memória não estiver falhando, você inicia ali como vice-presidente de administração, mas depois você acumula logo, acho que a vice de Flagávia, que o cheirinho acaba deixando ali. É, quais foram as maiores dificuldades ali naquele início? E qual era seu papel antes ali como vice de administração naquela primeira gestão do Bandeira? Eu, na verdade, até tive uma experiência anterior a essa, né? Eu fui vice de marketing e, na verdade, comecei com vice de planejamento, acho que em 2005, né? Quando o Hélio Ferraz assumiu o mandato tampão, e, e também e depois acumulei com a de marketing. E isso aconteceu até por uma necessidade. O Flamengo não tinha. O Flamengo estava destroçado, né, naquele momento que o Hélio assumiu, e era necessário trazer assim, um grupo pequeno de pessoas, vários vice-presidentes acumulavam funções, e eu não sou um cara, assim, não fui criado e formado na área de marketing, mas efetivamente entendo de negócios, e fui organizar a área como um todo. A partir dali, continuei como presidente de algumas comissões e, segui na minha vida política dentro do clube, né? E aí, assim, eu comecei a participar mais ativamente do clube e fui conhecendo pessoas que tinham os mesmos propósitos do que eu. A gente teve até chegou a participar da eleição anterior, né, vencida pela Patrícia, com o Zé Henrique Areias, depois ele desistiu pelo Plínio, o candidato, e a gente foi trabalhar mais no sentido de compreender o processo político eleitoral do Flamengo. A gente entrou para conhecer o projeto, o processo, para que a gente pudesse, numa próxima candidatura, lógico que a gente queria ganhar, mas a gente sabia que tinha pouca chance. A gente imaginava que numa próxima candidatura a gente teria mais chance. E a gente teve tempo, né, para planejar o programa de governo, trazer as pessoas para dentro do grupo, enriquecer o grupo com ideias, com talentos, e a gente veio efetivamente a montar a Chapa Azul e fomos eleitos efetivamente num momento com um acréscimo de base eleitoral enorme, né? Porque... Quanto tempo levou, Cláudio? 2013 começou em que ano, na verdade? Vamos colocar assim. 2013 começou em 2008. Vamos colocar dessa forma. Que teve a Flá 21, né? A Flá 21 ali. Exatamente. Exatamente. Foi um processo de aprendizado, mas também foi um processo de aumento do coeficiente eleitoral. O Rafael Strauss, que é conhecido por todos nós, criou uma ideia do Operação Cavalo de Troia. Isso, a gente foi fazendo novos associados, convocando rubro-negros que não participavam da vida política do clube, mostrando o nosso projeto, dizendo como era importante que eles participassem, porque não basta você ganhar uma eleição, você tem que ter pessoas para contribuir com isso também nos conselhos, nas comissões. A gente queria trazer novas pessoas para o clube. Nada contra as pessoas que já estavam lá, porque a boa parte delas, inclusive, aderiu às nossas ideias. Mas a gente precisava de sustentação, a gente precisava de força, a gente precisava de mais gente para repercutir em diversos campos da esfera da sociedade brasileira, inclusive. A gente foi atraindo pessoas para esse projeto. As pessoas viraram sócias. E eu me lembro muito bem que na eleição, pessoas que estavam nas outras chapas diziam: quem são essas pessoas que estão vindo aqui votar? Onde elas saíram? E a gente, na verdade, ganhou a eleição na surpresa, no aumento do coeficiente eleitoral. Então, tem uma estratégia enorme de marketing, prévias, pesquisas, a gente colocou dinheiro, tempo e muita tecnologia para conseguir vencer essa eleição. Então, foi cozinhada assim, né, o cordeiro no vinho tinto ali, passou anos ali para ficar macio. Não foi simples, não. E quando a gente foi eleito, efetivamente, a minha proposta, a proposta que foi feita para mim foi de, né, cuidar da vice de administração. Eu sou um cara que fui diretor de operações, COO, que é o termo em inglês, né, de vários bancos e empresas. Então, eu sou um cara que cuido do dia a dia das empresas. E foi me solicitado essa contribuição. Eles trabalhavam em colegiado dentro do conselho, né? A proposta sempre foi ter que os vice-presidentes formassem um conselho de administração e se profissionalizasse o clube. Então, os médicos executivos são dos executivos contratados, a gente dava as diretrizes, determinava as metas e cobrava.
mas o dia a dia, os executivos tinham autonomia. Se não fosse assim, a gente não conseguiria fazer. Todos nós tínhamos nossas profissões, né, nossos trabalhos, ou empresas. E logo depois eu acumulei realmente a Flagávia, acumulei a Secretaria, depois a de TI, eu fui acumulando. A secretaria da operação, para mim, como eu estava no conselho, assim, não era um problema. Isso durou 1 ano e meio, 2, né, da primeira gestão. Teve uma cisão, que foi 1 ano e meio. E logo depois, aí eu abandonei as outras e fiquei como vice-presidente de finanças e de administração, acho que por um tempo ainda também. E lá persisti, mas assim, quem me antecedeu como vice-finanças foi o Rodrigo Tosti, que é o atual vice-presidente de finanças, que é um cara muito querido, que eu adoro, extremamente competente, e tem um valor enorme, né? Foi um cara que fez um trabalho brilhante que não teve à frente do começo da gestão e agora, né, continua sendo um cara brilhante à frente do seu cargo ali. Então, contribuí da maneira que podia, em colegiado, mas também acho que um grande mérito de um gestor é o mérito da delegação e da confiança. A gente montou uma equipe de profissionais muito sólida. E a gente delegava e deixava as pessoas trabalhar, sabe? O nosso papel é blindar o corpo profissional das atribuições políticas. É deixar eles trabalhar. Deixa o homem trabalhar. É o que a gente fazia. Então, a imprensa ligava, era comigo. Reunião do conselho. Eu ia lá falar. Ia dar entrevista. Eu falava, deixa o executivo trabalhar. Ele sabe o que ele está fazendo. E se não sabe, a gente troca. E se ele sabe, ele tem que ganhar mais. Né? Instituir uma meritocracia. Bônus. Porque as pessoas criticavam até. Apagando bônus, o clube ainda está no vermelho. É por isso que a gente saiu do vermelho para o azul. Porque a gente premiou por metas atingidas. E a gente não dava 100% do que a gente ganhava para o executivo. A gente premiava o esforço dele. E uma coisa fundamental em qualquer empresa, e que a gente adotou, eu digo sempre a gente, que é um trabalho de grupo, que a gente adotou no Flamengo, foi o alinhamento correto dessas metas. Você não pode dar para o vice de finanças como meta ser campeão. Né? E você não pode dar para o vice de futebol a meta dele de economizar dinheiro. Tem que equilibrar essas metas. Né? Para que exista, efetivamente, a gente consiga ter sucesso em todas as frentes. Então, e, se eu não me engano, o projeto era de 10 anos, não era, Cláudio? E atingiu no sexto ano. No sexto ano já bateu toda a expectativa para o 10º, não foi isso? É isso. A gente foi conservador. É sempre bom ser conservador, né? E a gente fez um trabalho pensando sempre no longo prazo. E, portanto, as nossas ações repercutiam o nosso pensamento de longo prazo. Eu não pensava no curto prazo. Né? Temos que ser campeão esse ano. Isso nunca teve na nossa cabeça. E, dizer, então você não é Flamengo? Porque, eu quero o Flamengo campeão sempre. Não queria o Flamengo campeão naquele ano. E acho que foi essa semente que a gente plantou, tipo, uma visão de longo prazo. Não há empresa. Aliás, é uma das questões que a gente pode abordar mais para frente, que é o maior problema, né, dos clubes que ainda são associativos, que não profissionalizaram essa gestão. Visão de curto prazo. O cara tem 3 anos para ter um mandato, ele quer ser campeão. Então, ele fala, eu vou preparar tudo para o próximo presidente surfar. Esse pensamento ainda existe. E não há empresa, e, portanto, qualquer organização que tenha, de alguma forma, mesmo que subsidiariamente, uma função econômica, que sobreviva se pensar simplesmente no curto prazo. Se nós pensarmos no curto prazo, nem o nosso casamento ou o nosso namoro vai adiante. Dizer, é só hoje. Peraí. Vou estar casado com ela, eu tenho que saber ceder, né? Eu tenho que saber entender, ouvir, imaginar que isso é só um momento, que vai passar, que a gente está construindo. No futuro a gente vai poder ter filhos, que a gente vai ter bens patrimoniais, que a gente vai viajar, que a gente vai poder se amar mais. Tudo é uma questão de poupança. Né? Poupança existe para quê? Para que você pense no longo prazo. E é o que a gente fez no Flamengo. Né? Dividiu o clube, alguém que olhava para frente, um grupo que olhava para frente, para novas receitas, e um que olhava para trás para consertar as despesas. Equilíbrio. Equilíbrio é a chave para isso tudo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.